É um grande prazer receber a todos aqui nesta noite aí chuvosa, né? Fria. Então, todos que estão aqui é porque realmente estão comprometidos aí com a Semana Espírita, né? Com a doutrina, com a palestra da Astrid, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E então, eu acho que vocês não perderam a viagem de jeito nenhum, sabe? Vai ser muito produtiva, né? Então, quero agradecer realmente a presença de todos. Estou vendo aqui muitas casas, tem aí muitos presidentes, né? O Sionésio, Portilho, vi aí o Carlos também, do Aprendizes. Quem mais que está aí? O Tavares e o seu Lima, do Irmã Maria, o Alejandro. Então, tem mais alguma casa? Tem o Obreiros do Bem também, né? Então... vamos então entrar em sintonia aí com os amigos da espiritualidade. Vamos mentalizar Jesus, esta figura meiga que com certeza está aqui entre nós, porque como ele mesmo disse, onde estivesse 2 ou mais em seu nome, que ali ele estaria. Vamos então iniciar mais uma palestra na noite de hoje. Assim seja. Pós-doutora em filosofia, presidente e fundadora do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, autora dos livros Ser para Conhecer e Como Renovar Atitudes. Vamos receber com uma salva de palmas bem calorosa nessa noite fria, precisamos de calor, a nossa palestrante dessa noite, Astrid Sayegh. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. É uma alegria estar aqui com vocês em mais essa noite, compartilhando dessas reflexões que consideramos tão significativas, e já parabenizo os organizadores deste evento por um tema tão rico, Kardec e as ciências. E hoje nós vamos abordar então o filósofo e os filósofos. Então, vocês já são filósofos e filósofos, não é verdade? Certamente, não é? Então eu convido vocês a filosofarem comigo hoje. Gostaria de que todos nós refletíssemos juntos. Mas aí eu já pergunto, e o que é filosofar? Há quem pense que filosofar é devagar, ficar no mundo da contemplação. Não, filosofar é um estudo sério, é uma reflexão metódica. E o que a filosofia busca? A filosofia tem como objetivo buscar a verdade. Então, eu convido vocês a junto buscarmos essa tão almejada verdade. A doutrina emprega a palavra verdade? Sim ou não? Sim! A própria expressão, o espírito da verdade, não é? Jesus comentava, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Efetivamente, já começa a doutrina, por ser uma filosofia, dado o próprio nome da terceira revelação, o nome da entidade que se revela, cuja égide os espíritos se revelam. Efetivamente, a doutrina busca a verdade. A palavra verdade é uma palavra muito forte, porque todo o escopo do cristianismo é levar-nos essa verdade, e não simplesmente a verdade do mundo, mas a verdade que transcende, a verdade do espírito, a verdade da nossa destinação, a verdade deste mundo que está além dos nossos sentidos. Essa é a preocupação da filosofia, e particularmente da filosofia espírita. Então, eu começo a minha reflexão perguntando a vocês: Kardec é filósofo? Sim? Que bom ter ouvido isso, não é? Existe uma reflexão no movimento espírita atualmente. Existem aqueles que consideram Kardec um revelador e um teólogo.
Outros consideram Kardec um filósofo. Vamos ver a que conclusão nós chegamos juntos. Henri Sauce foi um dos biógrafos de Kardec, e por ocasião do 87º decesso, aniversário da morte de Kardec, ele nos trouxe a seguinte mensagem, referindo-se ao perfil de Allan Kardec. Pensador, arrojado e metódico, esse filósofo sábio, clarividente e profundo, trabalhador obstinado, cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo e preparou os fundamentos que serviriam de base à evolução e à renovação da nossa sociedade caduca, impelindo-a para um ideal mais são, mais elevado, para um adiantamento intelectual e moral seguros. Eu chamo a atenção para a expressão, esse filósofo sábio. Então, Henri Sauce, biógrafo de Allan Kardec, refere-se a ele como sendo filósofo. E é considerado, sim, um filósofo no seguinte ponto de vista, na medida em que ele vem como um agente de transformação da sociedade, mas vem como um agente de transformação da humanidade através das ideias. Ideias que refletem toda uma moral muito elevada, uma conduta e que encerra a preocupação com a verdade. Sob esse aspecto, Kardec, sim, é um transformador do homem, inaugurando um novo ciclo para a humanidade terrena, a partir da certeza da vida após a morte, da mudança de valores, modificando, portanto, a conduta do homem perante a vida. Os nossos valores são outros. Nós enxergamos a longo prazo, nós já temos noção da nossa destinação. Efetivamente, sob esse aspecto, Kardec é considerado um inovador na medida em que ele traz ideias, sim, de vanguarda por ele mesmo, porque eu não hesito em dizer que ele faz parte da pleiade do Espírito da Verdade. Em outra reflexão, em outra comunicação, o seu espírito Z, seu espírito protetor Z, por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam junto nas Gálias. Ele se chamava então Allan Kardec, e como a amizade era grande, prometia o espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado e que facilmente levaria a termo. Duas questões eu gostaria de comentar aqui. Primeira, Kardec tinha e tem amizade com esses espíritos reveladores. Amizade é pouco, eu diria afinidade. Efetivamente, se ele tem afinidade com esses espíritos que se manifestaram, ele também faz parte dessa pleiade que é o Espírito da Verdade sob a qual ele veio. Efetivamente, eu não ouso negar absolutamente que Kardec não fosse filósofo. Kardec é um revelador e é também um filósofo, porque ele não foi só um codificador, mas ele também trouxe a obra do Espírito da Verdade pela sua própria reflexão e pela afinidade espiritual com os espíritos e com as ideias que lhe eram trazidas. Como sabemos, ele foi um druida, habitava a região das Gálias, e os druidas eram tidos como magos, eram tidos como intelectuais, eram tidos, sobretudo, como conselheiros. Então, os druidas eram homens sábios e eram considerados filósofos. Por quê? Eles traziam toda uma filosofia de vida. E em que se apoiava essa filosofia de vida? Nos princípios, vejam, princípios de amor e de sabedoria.
que são justamente as duas coordenadas da hoje denominada doutrina espírita. Eles buscavam o equilíbrio com a natureza, eles buscavam exaltar a música, a poesia, reflexões profundas sobre a realidade transcendente, mantinham comunicação com o além. Por isso tudo, eu digo, Kardec é um filósofo, sim, porque ele já traz a filosofia não como um título acadêmico, mas ele já traz a filosofia na alma. Efetivamente, nós podemos considerá-lo um filósofo em magnitude. Na encarnação que ele veio, como Léon Denisard, Hippolyte Rivail, ele traduziu as obras de Fénelon para o alemão. Fénelon era um filósofo francês, um teólogo católico, que encarnou por volta de 1650 e desencarnou em 1715, mais ou menos, e ele trouxe ideias inovadoras sobre filosofia, a ponto de, em certo momento, contrariar um pouco a Igreja e o Estado. E Kardec, no século XIX, traduz as suas obras para o alemão. Gente, imaginem, traduzir uma obra de filosofia e traduzir para o alemão. Eu pergunto a vocês, como é que seria possível essa tradução se Kardec não conhecesse filosofia? Vocês concordam? Nossa, ainda mais para o alemão. Fez crítica à filosofia de Hegel na Revista Espírita. Hegel é um filósofo do século XIX, filósofo moderno, já considerado um tanto contemporâneo, mas a filosofia de Hegel é muito importante e é contemporânea a Kardec. Ele trouxe toda a fenomenologia do espírito, uma teoria sobre a evolução do espírito. Mas o que é importante? O pensamento de Hegel é considerado um dos mais complexos da história da filosofia. E vejam, Kardec tecendo comentários sobre a filosofia de Hegel na Revista Espírita. Eu pergunto a vocês, será que Kardec foi um mero revelador? Foi um mero codificador? Muito mais do que isso. Respeitou o positivismo e o racionalismo na sua época. Kardec surgiu no século XIX, na filosofia moderna, onde havia duas tendências básicas: o positivismo e o racionalismo. O que significa isso? O positivismo exaltava que o único conhecimento seguro é aquele que se desse através da experiência. É aquele que se desse através da natureza observável. E Kardec respeitou o positivismo, trazendo a doutrina espírita para a realidade científica e empregando o método indutivo que se vale da observação. Então ele cumpriu com as exigências da época. Eu pergunto a vocês, como é que ele poderia cumprir com essas exigências sem conhecer a filosofia positivista? Não que o Espiritismo ou Kardec fossem positivistas, mas existe uma fase positivista na doutrina. O racionalismo, que surgiu depois com outros filósofos no século XIX, qual era a preocupação? A razão era a luz maior. A razão era a luz natural, reflexo do iluminismo. Portanto, a preocupação era conhecimento que fosse sistematicamente racional, a priori, lógico. Kardec cumpriu com esse critério, trazendo a doutrina espírita, articulando-a através da lógica, ele e os espíritos. Então Kardec respeitou tanto o positivismo quanto o racionalismo. Como que ele poderia respeitar se ele não conhecesse esta dupla tendência, que são tendências ou sistemas
filosóficos. No que tange a sua elaboração da doutrina espírita, ele transcende a visão meramente científica dos fenômenos ao buscar explicar a causa, a potência inteligente e oculta que estava por detrás dos fenômenos. E aqui ele inicia a parte filosófica de sua pesquisa. Então vejam, ele abordou todos aqueles fenômenos mediúnicos na França particularmente. Ele escolheu os médiuns, escolheu uma amostragem, ele observou os fenômenos. A partir dessa observação, ele chegou à seguinte lei. A partir da lógica de que todo efeito tem uma causa, ele chegou à conclusão de que um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, ele começou pelo fenômeno, mas ao buscar a causa, ele não descreveu uma causa científica, mas quando ele fala de causa inteligente, ele já cai numa causa filosófica. Porque a inteligência não é da alçada do método experimental. A inteligência já cai no conceito de metafísica, de filosofia, sobretudo quando ele chega ao conceito de princípio inteligente e de Deus, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Efetivamente, ele começa pela ciência, mas ele já declina todos esses conhecimentos em busca da essência espiritual, em busca da inteligência imanente na natureza, nos espíritos e particularmente na revelação dos fenômenos. Então, por isso também ele já se revela não só como um cientista cuidadoso, cético, muito seguro, rigoroso, mas como um filósofo, na medida em que, quando inicia a parte filosófica, ele emprega raciocínios, ele emprega a lógica, que é o grande critério dado pelos espíritos. A partir disso, eu pergunto a vocês, Kardec é filósofo ou não? Sim, com certeza. Vejam, ele estudou, para ele dar aula de matemática e de gramática, ele tinha que ter estudado lógica. Tanto conhecia lógica que os seus textos têm um encadeamento lógico, desenvolvidos em uma cadeia dedutiva. O raciocínio dedutivo é um raciocínio da filosofia, é um raciocínio da ideia mais geral para a ideia particular. E essa ideia mais geral começa o Livro dos Espíritos com a ideia de Deus. E continua dando origem aos seres particulares, aos seres orgânicos, inorgânicos, aos espíritos, aos vários reinos. Esse raciocínio é lógico, é dedutivo. Kardec empregou a indução e a dedução. Portanto, ele é conhecedor de lógica. E se ele conhece lógica, é porque ele estudou o pai da lógica, que é Aristóteles. Não pode ter sido diferente. Influência de Descartes e Spinoza, nós vamos ver mais adiante. Descartes e Spinoza são filósofos do século XVIII, XVII, XVIII, um pouco antes do advento da terceira revelação. O que eles nos ensinam? Que o verdadeiro conhecimento deve partir das causas primeiras. A filosofia deve partir, ou melhor, a filosofia consiste na ciência das causas primeiras. E eu pergunto a vocês, como é que se inicia o Livro dos Espíritos? Livro 1. Deus, causas primeiras. Então, Kardec
teve, não só Kardec, mas os espíritos, tiveram sim a influência da história, a influência do pensamento de Descartes e de Spinoza, e Kardec certamente os conhecia, porque foi ele que organizou as questões do Livro dos Espíritos numa ordem lógica. E o mais importante, ele, Kardec, e não os espíritos, escreveu a Gênese a partir de raciocínios a priori. A priori quer dizer tão somente a lógica, sem necessidade do método experimental. Ele escreveu a Gênese não apoiado no método experimental. Eis o Kardec filósofo, intuitivo, lógico, e não apenas observador passivo dos fenômenos exteriores. Ele escreveu a Gênese. Não é uma obra considerada mediúnica. Certamente ele deve ter sido inspirado, influenciado, mas quem escreveu foi ele. Portanto, ele não é só um revelador, ele faz parte do espírito da verdade e ele escreveu uma obra essencialmente filosófica. Porque a Gênese é uma obra metafísica. O que é metafísica? Trata das causas primeiras, trata-se da Gênese, é um tema essencialmente filosófico. Kardec, ele mesmo escreveu, portanto, ele é conhecedor de filosofia. Reabilita, sim, a metafísica através da lógica e não só a reflexão teológica como na escolástica. O que aconteceu na escolástica na Idade Média? Abriram-se as universidades, levou-se o cristianismo e a filosofia para as escolas, só que o ensino estava vinculado à igreja. No caso de Kardec, ele não foi um teólogo, porque os ensinamentos não estavam vinculados às questões institucionais ou a alguma religião em particular, mas tratava, sim, de raciocínios puros. Portanto, ele não foi um teólogo, porque o teólogo é um religioso. Ele foi sim um religioso, mas não só um religioso. Nesse sentido, nós podemos dizer, ele foi filósofo e ele foi também um religioso. Esta é uma tese. Portanto, não exijamos que Kardec tenha um diploma do mundo para ser considerado filósofo. O filósofo é aquele que é sábio. O verdadeiro filósofo é o filósofo de alma. Ele tem a magnitude de alma que permite a nós considerá-lo um filósofo, e um filósofo, sim, preocupado com a verdade, com a veracidade dos fatos, preocupado com a lógica, com a segurança do conhecimento, com a precisão, com a exatidão. Efetivamente, não se trata de um filósofo do mundo acadêmico, mas é um filósofo, sim, em magnitude. É um filósofo na sua alma, pela sabedoria que ele revelou pelos seus escritos e por toda a sua vida, que foi exemplar. Me desculpem, me deu calor. Me exaltei falando de Kardec. Vocês conhecem esse quadro? Conhecem? Esse quadro denomina-se a Escola de Atenas. Sabe quem são esses? Como é que é? Todos filósofos. Que maravilha. Todos. Não é? Nós temos aqui uma construção cristã, uma abóbada cristã. Nós temos aqui a escultura grega. Nós temos aqui os filósofos da história. Isso significa o quanto a filosofia, desde sempre, está relacionada com o cristianismo.
É a tentativa da conciliação do cristianismo com a filosofia. Nós temos aqui Heráclito, que falava sobre as mudanças da natureza. Nós temos aqui Hipátia de Alexandria, que foi uma filósofa que encarnou no Egito no século IV. Nós temos aqui Platão e Aristóteles. Platão apontando para cima, para o mundo transcendente, para o mundo das ideias. Aristóteles apontando para baixo, dizendo não, o mundo das ideias está aqui e não lá, não é? E são todos aqui filósofos. Nesse cantinho, nós temos o próprio Rafael, que é o autor, ele mesmo se colocou no quadro. Super interessante isso. Então, por que eu trouxe esse quadro? Porque revela a conciliação da filosofia com o cristianismo. E não poderia ser diferente no espiritismo. Efetivamente, Herculano Pires comenta, na verdade, a filosofia espírita se apresenta para o investigador imparcial como o delta natural em que desemboca no presente toda a tradição filosófica. O que significa isso? A filosofia espírita surgiu no século XIX, depois de 25 séculos de filosofia, porque que nós temos notícia, começou no século VI a.C. E a filosofia é todo um processo, é um encadeamento lógico de ideias. Um filósofo dá continuidade para o outro, para o outro, para o outro, até que chega ao século XIX, é a síntese de todo um passado da história do pensamento. E como eu vou poder ver com vocês hoje, nós podemos relacionar todos os filósofos com o espiritismo na medida que a temática filosófica encontra-se vinculada. E na medida em que chega o século XIX, nós temos a síntese de um processo. Toda a filosofia agora é sintetizada na medida em que ela surge a partir de uma certeza. Essa certeza é a imortalidade da alma. E a alma como uma substância viva e não simplesmente uma teoria. Por isso que a filosofia espírita marca um novo processo. E Kardec vem renovar este processo filosófico, trazendo-nos a certeza, a sanção da própria moral, através da lógica, mas da certeza absoluta da imortalidade da alma, dos valores transcendentes e da importância da própria moral. Então nós temos séculos e séculos de história que a própria filosofia já foi uma preparação para o advento do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade veio trazer a verdade, mas a verdade, ela tem um longo processo de preparação. E todos esses filósofos já começaram esse processo desde o século VI a.C. Então, o que nós temos aqui? Os períodos da nossa história. Nós temos a filosofia antiga, a medieval, a moderna, e na filosofia moderna é que surge a filosofia espírita. E hoje nós temos a filosofia contemporânea. Então, a filosofia espírita tem o seu lugar na história. Ela surgiu no momento da filosofia moderna. O que a filosofia antiga se preocupava? Se preocupava com a matéria-prima de todas as coisas. A filosofia medieval se preocupava com a fé, com a religiosidade, com a fé e com a razão. E a filosofia moderna se preocupava com a ciência. E nesse contexto de preocupação com a ciência é que surge a terceira revelação, pertencente à idade moderna. E hoje, com o que o homem se preocupa? Nós vamos ver daqui a pouco. O homem se preocupa com a sua existência. Deixa a pergunta para depois. Voltando um pouquinho para os antigos, nós temos antes de Sócrates os chamados pré-socráticos. Qual era a preocupação deles? Da onde surgiu o universo? Da onde surgiu a natureza? Quem de vocês já não questionou isso? Da onde surgiu a primeira matéria? Da onde surgiram todas as coisas?
todos os seres. Esses filósofos já tinham esse questionamento e denominavam essa matéria-prima de physis. Então nós temos, por exemplo, esse é o início do pensamento. Tales diria, o início de todas as coisas foi através de uma matéria fluídica, que eles chamavam de água, mas é água no sentido fluídico e não água H2O. Anaxímenes diria, olha, tudo se originou através do ar, tudo se segrega, tudo se agrega, dando origem às formas materiais. Pitágoras dizia, não, tudo se organiza através de uma lógica, através do número. Existe uma exatidão na natureza, uma exatidão da física. Anaxágoras diria, já começam as homeomerias, que são pequenas partículas. Essas pequenas partículas deram origem à teoria de Demócrito, que afirma que a primeira matéria são os átomos. Parmênides vai dizer, a matéria muda, a matéria se transforma, mas o ser permanece sempre. Heráclito vai dizer, tudo na natureza é movimento, é mudança, e a origem de todas as coisas é algo ígneo, é o fogo. E Anaximandro vai dizer, o início de todas as coisas vem de um elemento indeterminado. Aí quando ele chega no elemento indeterminado, ele chega à noção de princípio. Tem alguma coisa a ver com a filosofia espírita? E a doutrina espírita vai nos dizer, o princípio de todas as coisas, qual é? A arquê. Esse princípio de todas as coisas é o princípio material. É o fluido cósmico que deu origem ao universo, à natureza e aos seres. Então, essa reflexão sobre o fluido cósmico que surge no século XIX já teve início no século VI antes de Cristo. Eu não tenho dúvida de que esses todos já vieram preparando o advento da revelação da verdade. E este vocês conhecem? A célebre frase que todos conhecem, como é que é? Só sei que nada sei. Todo mundo conhece, principalmente os alunos conhecem essa frase, não é? Muito bem. Chega Sócrates, a temática muda. A preocupação não é mais com a matéria-prima de todas as coisas. A preocupação agora é o homem. A preocupação agora é a moral. Aí ele chega no século IV a.C., imaginem, começa a falar de imortalidade da alma. Começa a falar de vida após a morte. Será que ele foi compreendido na época? E ele foi considerado também o precursor do cristianismo. Eu não tenho dúvida de que Sócrates e Platão já conheciam o cristianismo. Não sei se deste mundo, de outra realidade, porque tem tudo a ver, não é absolutamente idêntica, mas tem muito a ver a filosofia de Sócrates e Platão com a filosofia espírita e com o cristianismo. A filosofia de Sócrates notabilizou-se por uma frase que estava escrita no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E como é que se dá esse conhece-te a ti mesmo? Segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 919, questionam aos espíritos: qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Imaginamos que essa frase seja de Sócrates.
Mas há quem diga que essa frase já foi escrita antes de Sócrates. Mas o que importa, Sócrates escreveu um método para chegarmos a esse conhece-te a ti mesmo. Como é que descreve Sócrates esse método? Primeiro, exortação. O que era exortação? Ele chegava nas praças públicas, naquele tempo a gente podia filosofar nas praças públicas, não é? E convidava os jovens a filosofar. Que maravilha! Aí, 2 momentos do seu método: a ironia e a maêutica. A ironia, primeiro momento. Em que consistia este momento? Em levar o indivíduo a destruir as falsas ideias que ele tivesse de si mesmo. A toda ilusão que a gente tem de nós mesmos, Sócrates levava a destruir. Por exemplo, ele chegava para o juiz e perguntava: o que é justiça? Imagina, perguntar para o juiz, hein? Aí ele, através de um diálogo muito bem elaborado, levava o juiz à conclusão de que ele não sabia o que era justiça. Certa feita, ele encontrou um general, imagina se ele não ia aproveitar a oportunidade, e perguntou para o general o que é coragem. Lógico, o general falou: imagina se eu não vou saber, eu sou general. Coragem consiste em nunca recuar diante de um inimigo. Sócrates falou: ah, é? E como é que fica aquela tática que a gente recua para depois poder atacar o inimigo? E aí o general já ficou todo desconcertado. Aí ele leva o general a chegar à conclusão de que ele não sabia o que era coragem. E mais do que isso, que ele não era corajoso. Por quê? Porque ele, como general, tinha que ser corajoso. Aí Sócrates faz com que ele chegue à conclusão de que ele não era corajoso, mas que ele, como general, ele tinha medo de não ter coragem. Aí ele chegava para o segundo momento, que é a maêutica. A maêutica consistia no indivíduo chegar à verdade por si mesmo. Aí ele, através de perguntas muito hábeis, ele levava o indivíduo a tirar de si a própria verdade. Agora que nós já destruímos a falsa ideia que o general tinha de si mesmo, agora nós podemos pensar o que é a coragem. Ou seja, todo conhecimento tinha que começar quebrando preconceitos, quebrando falsas ideias, para depois a gente estar com o pensamento livre para buscar a verdade, para buscar o conceito. Eu pergunto a vocês, isso tem alguma coisa a ver com reforma íntima? Sim. O que nos ensina a reforma íntima? Primeiro momento dos defeitos. Superar os defeitos. E Sócrates nos levava a perceber as falsas ideias que nós tínhamos de nós mesmos. Segundo momento, a busca das virtudes, a busca da verdade, através da maêutica. E o que é maêutica? Maêutica significa parturição. Deu para chegar a alguma conclusão? Não, né? Vamos deduzir. A mãe de Sócrates era parteira. Então ele cresceu vendo a mãe trazer à luz as crianças. Só que, dizia ele, nós devemos trazer à luz não só crianças, mas trazer à luz ideias. Então o indivíduo tinha que tirar de si mesmo a verdade. Ele tinha que trazer à luz as ideias por si mesmo. Por isso, essa metodologia do indivíduo chegar à verdade por si mesmo. Mas a maêutica levava o indivíduo a ver que ele tinha capacidade. Levava o indivíduo a ver que ele tem essa essência racional, inteligente nele. Da mesma forma, a doutrina espírita. Nós
buscamos nos conscientizarmos dos nossos defeitos? Sim, mas não ficamos aqui. A doutrina nos ensina, sobretudo, o segundo momento, que é a busca da nossa essência, a busca daquilo que nós temos de infinito e não de limitado em nós. E essa essência, para a filosofia espírita, é o princípio espiritual, presença de Deus em nós. Portanto, não nos limitemos ao que nós temos de finito, de precário, de fragilidade. Não. Busquemos aquilo que nós temos de inovação, de infinitude, de potencialidade, de essência divina. Essa que é a maêutica, esse que é o verdadeiro renovar espiritual. Existem muitas histórias sobre Sócrates. Herculano Pires, no livro Os Filósofos, descreve algumas histórias, e eu convido vocês a essa leitura. Vocês conhecem essa obra, Os Filósofos, né, de Herculano. Se não leram, leem, é fantástica. E ele traz traços individuais dos filósofos. Certa feita, Sócrates estava discutindo com a esposa. Porque ele vivia no mundo das ideias, né? No mundo transcendente. A esposa tentava trazer ele para a realidade, e ele parava e ficava lá, filosofando, pensando nas coisas transcendentes. Um dia a mulher ficou brava, esbravejou, criticou. Aí ela pegou um balde, e jogou água no Sócrates. Sócrates permaneceu passivo e respondeu: é normal que depois da trovoada venha a tempestade. Então, tem umas historinhas assim, muito curiosas. E quando ele buscou filosofar, ele era muito criticado. Imagina, ele fazia a cabeça dos jovens. Isso começou a incomodar. Aí os juízes na época falaram: olha, ou você para de filosofar, ou você morre. O que vocês acham que Sócrates escolheu? Nunca eu vou parar de filosofar. Aí ele foi obrigado a beber um veneno fortíssimo, a cicuta, não é? Mas ele não negou a filosofia, como não negou a imortalidade da alma. Aí todo mundo: Sócrates, defenda-se. Ele lá na prisão, né? Defenda-se. A esposa dele dizendo: Sócrates, você é inocente. Ele respondeu: lógico, você queria que eu fosse culpado? Aí ele respondeu o seguinte: eu não vou me defender, porque esta manhã o daimon não se manifestou. Daimon, em grego, significa espírito. Então, não se manifestou a ele e não disse que ele devia defender-se. Isso significa que a morte para ele seria um bem, como realmente foi. Provou os valores que ele mesmo ensinou. Agora, o que era esse daimon? Era um espírito? Era uma entidade? Não sabemos. É a sua intuição? Não sabemos. Né? No meio acadêmico eles dizem que é alguma intuição. Tá? Mas enfim, ele tinha essa voz que lhe falava, né, como agir. Por isso que ele não se defendeu. E disse: olha, vocês estão aí tão preocupados, vocês ficam e eu parto. Agora, quem é que vai para uma realidade melhor? Não sabemos. Ele ainda questiona como aqueles que morrem podem participar da vida racional, reconhecer os parentes, os amigos e viver neste mundo transcendente que é o mundo das ideias. Muito bem. E depois de Sócrates, quem veio? Platão. O que Platão nos traria? Século V a.C., ele está apontando para o mundo das ideias, ele está apontando para o mundo transcendente. Então ele dizia: existem dois mundos, o mundo da matéria e o mundo das ideias. O mundo
das ideias, ele chamava de mundo inteligível, que é o mundo do intelecto. E o mundo das coisas materiais, que é o mundo dos sentidos, o mundo sensível. Qual é o mundo legítimo? O mundo autêntico. O mundo autêntico é o mundo das ideias. Porque as ideias são o modelo. E as coisas materiais são simplesmente cópia dessas ideias. E cópias de péssima qualidade. Porque as ideias são muito mais perfeitas. Com isso, Platão já começou uma divisão na história entre a realidade espiritual e a realidade material. Ele já trouxe uma ideia de um mundo transcendente. E qual é o mundo real? É o mundo das ideias, porque as ideias permanecem, mas as coisas deixam de existir. Ele ele deixou um mito que vocês já devem ter ouvido falar do mito, célebre mito da caverna. Isso aqui é uma caverna. Vários grupos dentro da caverna. Esse grupo só conhecia o quê? Só conhecia sombras no fundo da caverna. Este outro grupo já tentava conhecer as coisas da caverna acendendo a luz do fogo. Esse terceiro grupo já tentava conhecer pela luz do sol que vinha de fora. E o último grupo saía da caverna. O que significa esse mundo sensível, esse mundo da caverna? É o mundo material onde estamos todos nós. E muitos acham que esse mundo material, esse mundo da caverna, é o mundo real. E o que Platão vem dizer? Não, o mundo real é o mundo fora da caverna. E todos nós que conhecemos no mundo material, conhecemos no primeiro momento através dos sentidos. E os sentidos equivale a essa luz do fogo. Outros já buscam um conhecimento mais racional e já buscam enxergar pela luz do sol. Mas tem um grupo que sai da caverna e quer conhecer o próprio sol. Só que para conhecer o próprio sol, eu preciso me identificar com este sol. O sol é a ideia do bem. E para conhecer o bem, eu tenho que vivenciar o bem. Por isso que esse último grupo sai da caverna, sai do mundo material e traz uma realidade inteligível, o mundo das ideias e um mundo metafísico que o homem só conhece através do bem moral. E todos nós estamos aqui neste mundo cavernoso, tomando esse mundo como sendo a única realidade. Dizia, portanto, Platão, assim como a luz do sol permite ver as coisas sensíveis ou materiais, o amor é a luz que ilumina as ideias. O amor ilumina o nosso interior. Portanto, o amor ilumina as nossas ideias. E por isso, vem Jesus, 5 séculos depois, e afirma: bem-aventurados os puros de coração, pois esses conhecerão a Deus. Aqueles que têm bons sentimentos, cujo interior é iluminado pelo amor, enxergam mais claramente essa realidade divinal, enxergam mais claramente a verdade. É como se o amor gerasse a própria razão. Aristóteles. Aqui vem a filosofia, dizia Aristóteles, levar o homem à felicidade. Isso é que é legal. A filosofia tem que levar o homem a ser feliz. E como ser feliz? Diz ele, a verdadeira felicidade deve encontrar-se numa certa atividade que seja a realização da sua natureza. Ora, a felicidade consiste em uma atividade e não em um repouso.
Consiste em o homem realizar a sua natureza. E qual é a sua natureza? É a sua essência. E a sua essência é racional. A sua essência é inteligência. Portanto, vivenciando a realidade racional, ele realiza a sua natureza, mas em atividade. Como aquela parábola do armazém. O indivíduo já diz, olha, eu tenho agora conforto para toda a minha vida, não preciso mais me preocupar. E lhe respondem, não sabemos o que vai se passar de hoje para amanhã. Portanto, a verdadeira felicidade não consiste simplesmente num repouso, mas numa atividade interior. Atividade essa que é a manifestação da nossa própria essência. Agostinho, na Idade Média, ele já se preocupava com a conciliação da razão e da fé. Então essa preocupação da doutrina espírita já surgiu quando os padres tentavam conciliar o cristianismo com a filosofia dos gregos. Então já foi um início da fé raciocinada. O que dizia Agostinho? A importância de crer para compreender e de compreender para crer. Ou seja, crer para compreender. Primeiro nós temos a fé. Nós cremos. Para depois essa fé ser confirmada pela razão. Depois, compreender para crer é quando a razão vem e confirma a fé. É maravilhoso esse processo de conciliação da razão para com a fé. O que dizia Agostinho? Não saias de ti, volta para ti mesmo. A verdade habita no homem interior. Então dizia ele, não adianta buscar a realidade exterior. Busquemos dentro de nós a libertação. Ele escreveu uma obra que se chama Confissões. Nessas confissões, ele fala dele mesmo, do autoconhecimento dele. Então, o que ele nos ensina? A importância de nós nos confessarmos a nós mesmos. Mas confessarmos a nós mesmos por amor a Deus. E nisso consiste o processo de reforma íntima, que ele descreve, inclusive, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919a. Conhecer-se a si mesmo. O que eu fiz de bom hoje, o que eu não fiz de bom. Isso é uma forma de confessar-se a si mesmo por amor. Porque quando nós amamos, os nossos defeitos nos incomodam. Mas voltando a essa interioridade, Herculano Pires nos ensina a importância de atingir a intuição de uma presença, ou seja, essa presença interna, que é a presença divina, e o único modo de realmente transcendermos de forma eficaz é através da intuição. A intuição seria a identificação com a nossa essência divinal. E assim temos vários filósofos que eu poderia abordar, ficaríamos aí um tempão, discorrendo sobre a relação de Kardec e os filósofos, e temos aqui Descartes. Há quem diga que Descartes foi visitado pelo Espírito da Verdade. Curioso, né? E Herculano Pires afirma que ele foi visitado pelo Espírito da Verdade porque ele acordava à noite e escrevia a obra. Foi dito a ele que ele revelaria uma ciência admirável. E ele trouxe uma célebre frase que vocês já conhecem. Qual é a frase de Descartes? Penso, logo existo. Não é penso, logo desisto. Existem aqueles alunos que têm preguiça de pensar. Penso, logo existo. Ele, como filósofo, dizia, eu tenho que buscar dentro de mim mesmo uma prova para a minha existência. Não adianta eu me olhar no espelho e dizer que eu existo. Isso não é prova. Vai saber se eu estou me vendo como eu sou. Aí ele buscou dentro dele. Aí ele falou, puxa vida, eu percebo que eu sou um pensamento contínuo. Meu pensamento não para. Se eu sou um pensamento contínuo,
é porque eu existo. Então, a prova da existência está no fato de eu ser um pensamento contínuo. E isso é tão válido que até quando nós desencarnarmos, nós dizemos, puxa, eu continuo pensando, portanto eu continuo existindo. Quando Descartes exalta o pensamento, o que ele nos traz? O pensamento é um atributo do espírito. O pensamento é um atributo da res cogitans. E para a filosofia espírita, que exalta o pensamento, a sua importância o tempo todo, o pensamento é um atributo do espírito. Entre outras coisas que Descartes nos trouxe, que nós podemos discorrer oportunamente. Depois temos Spinoza. Spinoza preocupou-se em trazer um cristianismo mais racional. E por isso ele foi super mal compreendido na época da Inquisição, ele foi maltratado, ele foi, de certa forma, desconsiderado, ele caminhava nas ruas, as pessoas atravessavam a rua para não encontrar com ele. Por quê? Porque ele tentou trazer a razão para o cristianismo. E qual era a preocupação dele? Vejam. A grande verdade do cristianismo se encontra no Evangelho de João, que afirma: estamos e somos em Deus. A encarnação do Verbo não significa que Deus veio viver entre os homens, mas Deus veio viver nos homens. O que ele quis provar com isso? Que Deus está presente na natureza e nos homens. Ele veio provar, através da sua filosofia, que Deus é imanente, ou seja, é uma qualidade interior dos homens. E isso ele escreveu de uma forma riquíssima, através do conceito de causa primeira, de substância, dizendo que Deus e a natureza se identificam. E assim nós temos na filosofia moderna, após Descartes e Spinoza, surge, neste momento do racionalismo, a filosofia espírita, e hoje ela ainda é atual. Como eu disse a vocês, a preocupação hoje é com a existência. Então nós temos Jean-Paul Sartre, que é o filósofo atual, contemporâneo, mais considerado, mais lido, mais exaltado na França, e a preocupação agora é com a existência. Puxa, eu vivo um mundo de guerra, eu vivo um mundo de violência. Afinal, o que é existir? Essa é a preocupação da filosofia hoje. Por que eu existo? A filosofia espírita responde essa questão? Vejam, a Herculano vai abordar a filosofia espírita como sendo existencialista, como sendo uma fase existencialista. Vamos ver então, para concluir, o que aborda o existencialismo. O porquê da existência. Os materialistas não sabem abordar o porquê. A filosofia espírita aborda: eu existo para evoluir, eu existo, eu tenho uma destinação. Então, uma coisa é só eu viver. Outra coisa é eu ter consciência da minha existência. É eu saber para onde eu vou, qual a minha destinação. Uma coisa é eu ficar dando volta, caminhar, sem saber para onde eu ir. Outra coisa é ter consciência da minha existência. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho a minha destinação. Uma das preocupações hoje é com a liberdade. O que é ser livre? Então Sartre afirma: o homem está condenado a ser livre, porque ele tem que escolher alguma coisa na vida. Ele tem que escolher a sua profissão, ele tem que escolher os seus caminhos. Então ele diz que o homem está condenado. Por que está condenado? Porque ele arca com responsabilidades quando ele escolhe. Mas por outro lado, é muito bom nós sermos livres, porque somos libertos. Qual o sentido da existência? Fazer um projeto. Eu tenho que ter um projeto da minha existência. Eu tenho que me engajar em algum ideal para ser feliz.
E a doutrina espírita nos ensina a fazer algum projeto? Sim? Quando que nós fazemos o projeto da nossa vida? Quando nós estamos no plano espiritual. Antes de encarnarmos, nós fazemos esse projeto. É lá que nós escolhemos. É lá que nós temos também a liberdade. Tá? Enfim, tem muito a ver do existencialismo com o espiritismo. E por último, o que eles afirmam? O homem é aquilo que ele se faz. O homem é aquilo que ele constrói de si mesmo. E é isso que nos ensina a filosofia espírita. Cada espírito é responsável pela sua evolução. Toda conquista é conquista pessoal. Nada vem de fora. Tudo é conquista do espírito. Portanto, nós nos construímos. E assim, terminamos esta viagem, embora com algumas rupturas, porque a história é muito longa. Eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, que eu particularmente considero o maior filósofo de todos os tempos, de toda a história, Jesus. Vocês vão de concordar comigo? Pode-se dizer que Kardec se utiliza, então, do positivismo e do racionalismo para estruturar a doutrina espírita? Pelo positivismo observa os fenômenos espíritas, pelo racionalismo busca as causas inteligentes? É isso? É isso mesmo, exatamente, não é? Então ele se valeu do positivismo para elaborar a ciência espírita. Por quê? Porque ele parte da observação. E é isso que pregava o positivismo. E ele trouxe uma filosofia racionalista porque empregava a razão a priori, a razão independente do método experimental. Por isso que a doutrina é dual, ou melhor, é tríplice, não é? Porque ela empregou uma fase positivista que se refere à ciência e uma fase racionalista que se refere à filosofia. Isso é fruto do contexto da época. Grandes filósofos são conhecidos por defender ideias que se opõem. Exemplo, racionalismo, Descartes, versus empirismo, Locke. Como a filosofia espírita se enquadra nesse cenário? Ela toma partido? A filosofia espírita, ela é aberta. Ela não consiste em um sistema fechado. Então, ela é aberta a todos os sistemas. Por exemplo, o racionalismo e o positivismo são opostos. Mas para a doutrina espírita não se excluem. Por quê? Porque eu posso me valer da experiência, do método experimental, como eu posso me valer também da razão e do método racional. Eu posso aproximar de certa forma, a filosofia de Platão com a filosofia de Aristóteles. Por quê? Não existe exclusão. Existem óticas, assentos sob determinada realidade, mas jamais exclusão. Por isso que a filosofia é aberta e, particularmente, a filosofia espírita é ainda mais aberta. Ela não se fecha num conceito de um filósofo. Por isso que ela percorre toda a história da filosofia e tem relação com todos os filósofos. Ela serve ao racionalismo, ao empirismo, ao materialismo, ao espiritualismo. Puxa ao materialismo, por quê? Porque ela admite que a matéria existe, embora ela seja particularmente espiritualista. Como podemos entender o conceito de Deus imanente sem cair no panteísmo? Doutrina criticada nas questões 14, 15 e 16 de O Livro dos Espíritos. Boa pergunta, não é? Não deu tempo de eu dizer. Quando Spinoza afirma que Deus é imanente, Spinoza cai no panteísmo.
ele é considerado panteísta, porque ele diz Deus é a natureza. Mas a doutrina espírita, não. Afirma que Deus está na natureza. Deus está nos homens. Mas, após a morte, nada volta para Deus e perde a individualidade. Não, as consciências são perenes. Portanto, para não dizermos, o Espiritismo é panteísta, vamos dizer, o Espiritismo aceita a teoria da imanência, mas não o panteísmo, porque segundo o panteísmo vulgar, tudo volta para Deus. Me fiz entender? Palmas.